Agora que você já viu a condição C, vamos entender o que acontece, porque como essa condição é executada. Como o nome já diz, é uma condição, ela só vai ser executada se ela for verdadeira. A condição if, que é C, não aceita nenhum outro valor a não ser verdadeiro ou falso. Mas daí você me pergunta, ué, mas como é que a gente está colocando comparação com maior, menor? Justamente porque aquelas comparações ela retornam só verdadeiro ou só falso. A condição if não espera outra coisa a não ser verdadeiro ou falso. Não adianta que se você colocar aqui um texto, ela vai tentar comparar aquilo com verdadeiro ou falso e vai executar. Mas ela vai ignorar que é um texto, ela vai esperar simplesmente verdadeiro ou falso. Para testar isso, vamos colocar aqui, ó, if verdadeiro, então print verdadeiro. End, salvar, executar. Então aqui quando a gente coloca uma comparação, por exemplo, if 1 maior que 2, executar, tá vendo que não apareceu verdadeiro, porque 1 não é maior que 2. Isso aqui, vamos copiar isso aqui, colocar um print aqui embaixo, salvar, olha aqui, false, porque isso aqui retorna falso. Então esse código não vai ser executado. Ele pode ser executado a condição, caso contrário, falso. Aí ele vai ser executado falso, porque isso aqui não é verdadeiro. Então, tudo que o if espera é verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó, tudo que o if espera é apenas verdadeiro ou falso. True, false. Se true, executa o código dentro do bloco. Se false, cai para o próximo bloco. Else if ou else, ou acaba o if. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu não tivesse esse else, como isso aqui é falso, ele simplesmente acaba esse if e continua executando o resto do código. Então, tudo que aqui ele espera é verdadeiro ou falso. Vamos colocar aqui, ó, true. Então, verdadeiro. Então, se eu colocar aqui false, tá certo, ele não vai executar, olha aqui, false, ele vai ignorar esse if. Então, tudo que ele quer saber é uma condição, sim ou não. Não, sim ou não. Se eu colocar, vamos colocar uma comparação aqui com um operador que você não conheceu. Até agora a gente não foi visto. Não é igual. Então a gente já viu igual, maior, menor, menor igual, maior igual. Então esse novo operador se começa com um tio, quer dizer, ele está negando esse igual, ó. Então, se true não é igual a false, executar, verdadeiro. Você está pensando, como assim? Você está colocando true, false e ele está dizendo que é verdadeiro. Que é justamente, eu estou dizendo aqui, ó, o true não é igual a falso. Ou seja, isso é uma verdade. Vamos colocar aqui. True é igual a false? Não. Isso é falso. True não é igual a false? Sim, ele não é igual ao false. Ele é justamente... É porque aqui eu perguntei, o true é igual ao false? Não, ele não é igual. Ele é diferente. Então, justamente, isso aqui é a mesma coisa a dizer que true diferente de false? Sim, ele vai retornar true. Vamos lá. Então, true é diferente de false? Sim, ele é diferente. A resposta aqui é true, é verdadeiro. Ele não vai executar outra coisa a não ser verdadeiro. Então, true é diferente de false. Isso aqui é uma resposta verdadeira. Quer deixar mais complicado para dar um pouco de nó na sua cabeça? Então vamos lá. Coloca aqui entre parênteses. Então aqui um novo conceito que nós não vimos antes. A gente só usou parênteses como chamada de funções para passar argumento, certo? Aqui nesse caso nós estamos usando parênteses para agrupar uma série de comandos para ficar fácil de ler e para que a Lua saiba, ó, execute isso aqui primeiro. Então, novo conceito que você está aprendendo aqui, você pode agrupar operações dentro de parênteses, ok? Então nós vamos colocar aqui igual a false. Uau, olha a complicação. True é diferente de false? Isso aqui vai dizer sim, true. Então aqui vai ser substituído por true. Esse parênteses, tudo que está dentro do parênteses aqui vai ser apagado, substituído por true. E daí depois ele vai comparar. True é igual a false? Não, isso não é verdade. Isso é falso, então é para cá. Então, ó, igual a false ou... Então vamos colocar igual a true? Sim, verdadeiro. Mas, como eu falei que o if...
já compara um valor, como isso aqui já se converte com um valor verdadeiro, vamos colocar aqui, ele vai dizer que é verdade. Eu poderia dizer aqui, ó, não igual a false, verdadeiro. Caramba, que difícil, hein? Não, na verdade, se você pensar, a gente só está fazendo aqui, a gente só está estendendo nossas comparações. Então apaga isso aqui, ó. O true não é igual a false. Verdade. Que não é igual a false, como isso aqui se tornou uma verdade, a gente simplesmente voltou a estacar zero. Então, olha ali, verdadeiro. Ele não é igual a false, ele é igual a true. Então, a true. É a mesma coisa que eu disser 10 não é igual a 1, verdadeiro. 10 não é igual a 10, falso, porque o 10 é igual a 10. Tá? Então, isso daqui. Vamos agora, olha aqui, ó, 10 não é igual a false, verdadeiro, porque o 10 não é falso. O falso é falso e o 10 é 10. Se eu colocar o nil, que é aquele operador null, lembra lá nos primeiros vídeos? Verdadeiro, o nil não é igual a false. Ou, nil é igual a false? Não. Isso aqui vai ser substituído por false e não vai ser executado, a gente vai cair para esse bloco de código. Tá? Então, true not igual a false, verdadeiro. E se eu quiser comparar duas condições no mesmo lugar? Aqui eu estou comparando sempre uma condição, a gente está meio limitado. Ó. Se eu quiser dizer que o true não é igual a false e, ó, escuta o que eu estou falando, e, a palavra e, o 10 é igual a 10. Ou 10 maior que 1. Daí só assim eu executo esse código. Então a gente vai entrar no novo conceito de lógica de comparação, chamado operador e. Então vamos lá. Se 10 for igual a 10 e, então and é em inglês, true not igual a false, então operação verdadeira. Vamos colocar aqui aula 10 em ponto lua executar. Operação verdadeira. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma comparação da seguinte forma. Eu estou pegando assim, dizendo se esse for verdadeiro e esse também, então é uma operação verdadeira. Vamos colocar agora com dois números que nós vamos pegar pela entrada do teclado. Vamos dizer aqui o valor 1, vamos ler no teclado, valor 1, print, valor 2 igual, e a gente só vai imprimir, só vai dizer uma mensagem para o usuário se os dois valores forem maior que 10. Ambos são maiores que 10. Então como a gente vai fazer isso? Se valor 1 maior que 10 e valor 2 maior que 10. Então aqui é puramente inglês, é um jogo de palavras em inglês. A sorte que para você essas palavras são curtas, então não tem muito o que gravar aqui, simplesmente o E. Então a gente está fazendo o seguinte, se o valor 1 for maior que 10 e o valor 2 for maior que 10, a gente faz isso. Caso contrário, 1 ou ambos valores não são maiores que 10. Vamos executar isso aqui. Valor 1, 10. Valor 2, 10. Opa! Olha o que aconteceu aqui. Nós temos agora um novo problema. Tentei comparar com string. Lembra que eu falei para você que tinha uma função chamada toString, que ela convertia alguma coisa para string? Dessa vez ao contrário. Nós temos uma string e temos que convertê-la para número. Então a gente vai usar aqui toNumber, assim como to para string, aqui nós temos toNumber para número e toNumber. Vamos fechar isso aqui e executar. Então vamos lá. Valor 1, 10, valor 2, 10.
Um ou ambos os valores não são maiores que 10. Então o que aconteceu? Nenhum dos dois é maior que 10. Ó. Esse aqui não é maior que 10 e esse aqui não é maior que 10, então a gente caiu para cá. Mas se eu colocar um 10, ou um número menor que 10 e o outro maior que 10, o que acontece? Vamos executar aqui. O número 1 a gente vai colocar 1, o número 2 a gente vai colocar 40. Mesmo assim não foi executado esse código aqui. Por quê? Porque como o nome diz, e, os dois têm que ser verdade. No momento que um deles é falso, poderia ser esse ou esse, a condição inteira se torna falso. Então isso está muito complicado para você, como é que tá? Vamos tentar explicar novamente aqui. Ó. Então aqui ele espera que ambos sejam verdadeiros. Vamos colocar aqui, ó, if true and true, then ambos true, ok? Vamos executar isso aqui, antes, aqui em cima, para ficar mais fácil. Olha lá, ambos true. Agora se eu colocar um falso, vamos só colocar aqui 10, 10, né? Se eu colocar um falso, está vendo que a mensagem não foi impressa. Eu poderia colocar true e false. Ó. Não foi, essa mensagem não apareceu novamente, porque os dois têm que ser verdadeiros. Tá? Então vamos colocar aqui 1, 20. Novamente, ó, ambos os valores não são maiores que 10. Então, os dois têm que ser maiores que 10 para poder executar esse código. No momento que um deles não é maior que 10, a gente não está executando esse código. A condição E falha. Então vamos executar novamente aqui, ó, 20 e 40. Ambos são maiores que 10, então a condição é verdadeira. Bom, toda essa ideia do E, E verdadeiro e verdadeiro, falso, pode ser meio confusa só vendo pelo código. Então vamos ver, eu criei uma tabela aqui bem básica, mas que dá para ter uma visualização melhor de teste de lógica E. Então, basicamente, como você pode ver aqui com as cores, toda vez que tiver, no momento que tiver um falso numa condição E, a condição inteira já se torna falsa. Então, ó, como você pode ver aqui, ó, aqui tem vermelho, aqui aparece vermelho, ou seja, no momento que tem um falso, pode ser nenhum dos dois lados, por exemplo, verdadeiro e falso vai ser falso, falso e verdadeiro vai ser falso. Se for falso e falso, obviamente é verdadeiro, é falso. O único momento que uma condição E é verdadeira é quando os dois são verdadeiros. Então, verdadeiro e verdadeiro, é como se fosse uma irmandade, ó, amigo. É verdadeiro, você é verdadeiro comigo, toca aqui. Então a gente é verdadeiro. Então aqui, ó, só, verdadeiro ou verdadeiro se torna verde. Então se tiver um vermelho no meio da condição, ou seja, um falso, ela vai ser vermelha, ou seja, ela vai ser falso. Olha aqui, então isso daí é muito útil, porque você vai comparar, posteriormente você basicamente vai ficar comparando valores toda hora. Ah, a bala atravessou o inimigo, a bala chegou na posição tal e atingiu o inimigo em posição tal. Então, verdadeiro ou falso? Se uma delas, se a bala não condizer com as duas condições, ela não atingiu, então é falso. Ela tem que cumprir com as duas condições. Ela ainda tem força e ela chegou na mesma posição do inimigo, entendeu? Entende o que eu quero dizer aqui agora? A utilidade disso, ó. A bala ainda tem força, ela está ainda movendo e ela chegou perto do inimigo, então dizer que ela acertou o inimigo se ela cumprir essas condições, porque eu poderia dizer, ela ainda teve força, mas ela não atingiu o inimigo. Então eu vou matar o inimigo? Não. Ainda tem força e atingiu o inimigo. Então mataram o inimigo. No momento que ela falhou uma dessas condições, ela pega um vermelho no meio, um falso, e ela se torna falsa. Então essa tabela eu vou deixar disponibilizada no site, para você poder, toda vez que você estiver programando no começo, você vai precisar dela para poder entender isso. Mas questão de pouco tempo que você estiver programando, você já vai gravar isso sem precisar de uma referência como essa.